Uma explosão de raios gama pode ter causado uma das piores extinções em massa da pré-história. A primeira coisa que as pessoas perguntam é o que isso significa para nós. Como 300 mil explosões de raios gama ocorrem todos os anos, o que aconteceria se outra atingisse a Terra? A sociedade, em muitos aspectos, seria jogada de volta à Idade Média. Mega desastres. Explosão de raios gama. Em um universo repleto de eventos espetaculares e bizarros, a vida no planeta Terra pode estar exposta a uma ameaça mortal. É a chamada explosão de raios gama. E mesmo se ela ocorrer a uma enorme distância do sistema solar, nós poderemos ser destruídos. Iria iluminar a Terra como se 100 mil bombas nucleares tivessem explodido logo acima da atmosfera. A Terra não sentiria uma onda de choque nem o calor da explosão distante. Na verdade, um feixe invisível de raios gama seria como um raio mortal de ficção científica atingindo a estratosfera. Você veria um clarão muito brilhante em um ponto distinto do firmamento, como uma nova estrela. E então, os céus ficariam brancos. O clarão não viria da explosão em si, mas dos gases na atmosfera que brilhariam quando fossem atingidos pelos raios gama de alta energia. Seria o início de um desastre ambiental. Isso destruiria metade da camada de ozônio da Terra. Isso significa uma maior quantidade de radiação ultravioleta atingindo a superfície da Terra. Isso causaria grande impacto para a vida no planeta. Isso parece ficção científica, mas pode ter acontecido antes. Uma nova teoria propõe que uma explosão de raios gama provocou uma das maiores extinções em massa da história da Terra. Ela teria acontecido há 450 milhões de anos na era conhecida como Ordoviciana. A extinção em massa do período Ordoviciano foi a segunda mais grave extinção a atingir a vida nesse planeta. Foi muito pior do que aquela que acabou com os dinossauros. No final da era Ordoviciana, a vida praticamente sumiu da terra firme, mas nos oceanos ela fervilhava. Então, por motivos que ainda precisam ser entendidos, mais da metade de todas as espécies sumiram do planeta. Recentemente, alguns cientistas começaram a atribuir o fato a uma explosão de raios gama. Entre eles está o astrofísico Brian Thomas. Em 2005, ele estudava essas explosões enquanto fazia doutorado na Universidade de Kansas. As GRB, como o fenômeno é conhecido, são as maiores explosões do universo. Uma explosão de raios gama é o resultado do súbito colapso de uma estrela supergigante ao fim de sua vida. Ela emite finos jatos de raios gama tão poderosos que podem ser detectados por todo o universo. Não veríamos a explosão de raios gama se aproximando. É algo contra o qual teríamos pouca ou nenhuma esperança de nos defender. Thomas e seus colegas calcularam o que aconteceria se uma GRB ocorresse nas profundezas do espaço interestelar, a mais de 6.000 anos-luz de distância. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano à velocidade de 300.000 km por segundo. Isso significa que um feixe de raios gama chegaria à Terra em 6.000 anos. Mas mesmo tão distante, a explosão poderia gerar um terrível cenário para nosso planeta. Os raios gama foram observados pela primeira vez em 1900, quando seus vestígios foram identificados vindos de urânio. Mas poucos deram importância a eles até que as bombas nucleares destruíram Hiroshima e Nagasaki. Muitos já morreram e o número de fatalidades aumenta dia após dia. Já se sabia que a radiação era prejudicial, mas os efeitos mortais para as vítimas das bombas foram uma surpresa para muitos. Os danos causados pela radiação aos tecidos humanos são medidos na unidade chamada REM. Uma dose segura seria de 5 por ano, mas as vítimas a 1,5 km da bomba de Hiroshima receberam 400 REMs, a maioria vinda de raios gama.
Foi o suficiente para matar 60% dos habitantes em 30 dias. O número de mortes instantâneas em Hiroshima foi de 66 mil pessoas. As fatalidades por radiação elevariam essa contagem para mais de 200 mil. Os raios gama são perigosos por causa de sua intensa energia. Eles estão no fim do espectro de ondas eletromagnéticas, acima dos poderosos raios-x e muito além da luz visível e de outras ondas no espectro. Ainda assim, raios gama vindos do espaço não penetram na superfície terrestre. A atmosfera terrestre é grossa e nos protege. Apenas isso é suficiente para barrar todos os raios gama vindos de fora da atmosfera da Terra. Se um raio gama atingisse a Terra, a atmosfera absorveria o impacto por nós. Ambientalistas estimam que depois de apenas 85 minutos, a atmosfera sofreria tanto estrago que levaria uma década para se recuperar. O feixe de alta energia destruiria as moléculas de seus dois principais gases, o oxigênio e o nitrogênio. Os átomos de ambos os elementos estariam livres para se reagrupar. Nesse caos químico, nitrogênio e oxigênio se uniriam para formar uma perigosa mistura de compostos de óxido de nitrogênio. Os óxidos de nitrogênio, o NO e o NO2, destroem o ozônio de forma catalítica. Sabemos disso há muito tempo. Estudiosos da atmosfera também sabem que é necessária apenas uma molécula de óxido de nitrogênio para destruir até 1000 moléculas de ozônio. A explosão de raios gama simulada pela Universidade do Kansas destruiria 40% do ozônio, nossa única proteção contra a mortífera luz ultravioleta emitida pelo Sol. A taxa de radiação UV subiria a 80%. Se você bombardear a superfície com muita radiação ultravioleta, muita coisa irá morrer instantaneamente. Além disso, há o dióxido de nitrogênio, um gás com forte odor produzido pelo rastro do feixe de raios gama. Ao espalhar-se pelo globo, poderia cobrir o planeta com uma fatal névoa marrom. A névoa marrom bloquearia a luz solar e iniciaria um período de resfriamento global que poderia durar meses. Isso traria consequências catastróficas para a vida na Terra. Com tantas consequências para o planeta, os cientistas da Universidade do Kansas imaginaram que alguns fósseis poderiam revelar indícios da ocorrência de uma explosão na pré-história. Pode ser que uma explosão tenha ocorrido durante a existência de vida no planeta. Ao estudar o que aconteceu com a vida durante a história, descobrimos esta peça do quebra-cabeça que pode explicar alguns dos mistérios que encontramos. Mistérios como as grandes extinções em massa que ocorreram no passado distante da Terra. Thomas procurou uma resposta do paleontólogo Bruce Lieberman. Nunca havia ouvido falar de explosões de raios gama até que os astrônomos a mencionaram. Lieberman encontrou uma possível ligação entre explosões de raios gama e um evento que ocorreu há 450 milhões de anos durante o fim do período Ordoviciano. Os peixes começavam a evoluir, mas animais primitivos como moluscos e trilobitas já proliferavam nos oceanos. Os trilobitas estão extintos, mas durante o período Ordoviciano e mesmo antes, eles eram a forma de vida dominante no planeta. Eles eram artrópodes e seus parentes vivos mais próximos são os límulos. Durante 45 milhões de anos, 2.000 espécies diferentes de trilobitas prosperaram no período Ordoviciano, mas de repente alguma coisa deu errado. Ao final do Ordoviciano, os trilobitas sofreram um duro golpe. Por volta de 65 ou 70% de todas as espécies marinhas foram extintos. Muitos cientistas culpam o resfriamento global, uma era do gelo, pela extinção em massa na era Ordoviciana. Uma queda repentina da temperatura pode ter matado muitos trilobitas, mas não todos os que desapareceram. Teoricamente, precisávamos de mais embasamento para explicar como tantas espécies foram extintas. Brian Thomas e o Departamento de Astronomia do Kansas tinham uma teoria. Eles explicaram que uma explosão de raios gama poderia não apenas ter congelado a Terra, mas também destruído o ozônio, criando um perigoso aumento de luz ultravioleta. As duas coisas combinadas representaram um duplo golpe para a vida no planeta.
Reconheci rapidamente. Aquele era o padrão exato que observamos ao fim do período ordoviciano. A implacável luz ultravioleta foi fatal para o plâncton, as criaturas microscópicas que vivem próximas da superfície do oceano. Elas não tinham defesa. Lieberman concluiu que os trilobitas, cujas larvas nadavam próximas à superfície, perderam sua geração mais recente e foram extintos rapidamente. Foi por isso que 70% das espécies desapareceram. O resfriamento terrestre, aliado ao aumento da radiação ultravioleta, foi um duplo golpe de azar. Quando analisamos algo biológico, 1 mais 1 é igual a 3. Você pode lidar com algo que se aproxima desse lado, ou pode lidar com aquilo que vem daquele lado, mas não com ambos. Geralmente, quando há mais de uma ameaça, seja o frio e o ozônio, ou qualquer outra coisa, é muito pior do que lidar com apenas uma. Se o cenário proposto estiver certo e se uma explosão de raios gama de fato atingiu a Terra há 450 milhões de anos, isso poderia se repetir? Um evento a 6.000 anos-luz de distância pode acontecer algumas vezes a cada bilhão de anos. Toda a história humana é apenas um instante perto dessa escala de tempo tão grandiosa. Isso significa que as chances de uma GRB ameaçar a vida humana na Terra é remota. Apesar disso, os cientistas aconselham a não desprezá-las. Não podemos dizer que uma ocorreu há 450 milhões de anos e que haverá outra daqui a 450 milhões de anos. Pode acontecer a qualquer hora. O que seria da Terra se acontecesse uma explosão de raios gama? Como ela reagiria à força mais explosiva do universo, uma força que até recentemente era um completo mistério? Até a década de 60, explosões de raios gama eram completamente desconhecidas. Elas foram descobertas acidentalmente durante a Guerra Fria, no auge da corrida armamentista. Quando o Tratado banindo testes nucleares foi assinado em 1963, os Estados Unidos lançaram o Projeto Vela, uma frota de satélites para detectar qualquer teste soviético que violasse o pacto. Eles detectaram flashes de raios gama pelos satélites porque eles possuíam tais detectores. Bombas nucleares emitem raios gama. Em 1967, um dos satélites do Vela captou raios gama que uma bomba nuclear não seria capaz de emitir. Eles apareceram como dois grandes picos em um gráfico de dados com duração de 8 segundos. A primeira explosão impressionou os cientistas porque ela não veio da Terra, mas do espaço. Uma coisa que realmente adoramos é a surpresa. E aquilo foi muito surpreendente. Mas os raios gama não podem ser vistos a olho nu. Então, as leituras dos instrumentos científicos eram os únicos sinais daquela exibição espetacular. Quando uma explosão de raios gama acontece, ofusca tudo no universo em termos de raios gama. Aquele era um fenômeno completamente novo e ninguém esperava por ele. O fato foi também preocupante porque até então, para a ciência, somente as explosões nucleares eram capazes de emitir grandes flashes de raios gama. Os satélites do Vela não estavam equipados para localizar as posições das GRB no firmamento, nem a que distância estariam. Aqueles flashes de raios gama foram tão inesperados e não havia qualquer ideia de que poderia produzir tal coisa. Toda a comunidade astronômica e o público também ficaram intrigados com o que estava causando aqueles flashes de raios gama. Na década de 70, os astrônomos já haviam detectado algumas dezenas de explosões de raios gama e apresentaram mais teorias sobre suas causas. Eles chegaram a considerar uma guerra alienígena no espaço. Decola o ônibus espacial Atlantis carregando o observatório de raios gama, procurando as forças explosivas do universo. As explosões de raios gama permaneceram um desconcertante mistério por quase 30 anos. Em 1991, a NASA lançou o Observatório de Raios Gama Compton, o primeiro instrumento voltado para descobrir de onde vinham as explosões. O próximo passo seria descobrir se elas estavam vindo de fontes na Via Láctea ou de fora dela.
Durante 9 anos, o Compton detectou em média uma explosão por dia. Os instrumentos eram capazes de localizar as posições aproximadas no mapa estelar. Os cientistas esperavam observá-las em uma estreita faixa no céu correspondente à nossa galáxia, a Via Láctea. Como o Vela havia descoberto que as explosões eram tão brilhantes, pensamos que elas estivessem vindo de algum lugar próximo ao nosso sistema solar, na nossa galáxia, e estariam dispostas nos céus como a Via Láctea está. Descobriram que as explosões de raios gama estavam igualmente distribuídas por todo o firmamento. Como as explosões de raios gama aconteciam em todo o firmamento e não apenas na Via Láctea, era muito provável que ocorressem em galáxias em qualquer lugar do universo. A explicação é a seguinte: nós sabemos o tamanho de nossa galáxia, então qualquer GRB dentro da Via Láctea não estaria a mais de 70 mil anos-luz de distância. Mas, se as explosões podem ocorrer em qualquer galáxia, elas podem estar a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância. Se as GRB estão tão distantes, o brilho de seus flashes indica que elas são mais poderosas do que jamais se imaginou. Todos se entusiasmaram porque elas são explosões muito grandes e adoramos trabalhar com algo tão energético. Dizemos que uma explosão de raios gama brilha como 1 trilhão de sóis. Por causa da natureza humana, uma das primeiras coisas que as pessoas perguntaram foi o que aquilo significava para nós. Aquelas explosões eram tão poderosas e todos perceberam de imediato que, se uma ocorresse em nossa vizinhança, em nossa própria galáxia, por exemplo, ela causaria graves efeitos ao nosso planeta e à sua atmosfera. Mas, para provar que as GRB vinham de grandes distâncias, os astrônomos precisavam de medições mais acuradas do que o Compton podia oferecer. Para entender as GRB, precisaríamos identificar a localização exata das explosões no firmamento. Surge então o satélite ítalo-holandês Beppel-Sachs. Em 1997, ele foi o primeiro a apontar a posição exata de uma GRB. Sua precisão era comparável a acertar uma bola na cesta de basquete a 800 metros. Ele permitiu que telescópios ópticos, tanto em solo como no espaço, encontrassem a fosforescência da explosão. Explosões de raios gama não desaparecem simplesmente. Elas brilham mesmo após a explosão. Deixam uma assinatura na forma de luz visível. Observar a fosforescência visível foi extremamente importante. Diferente dos raios gama, a luz visível nos dá a possibilidade de ver um espectro e seu desvio para o vermelho, o parâmetro usado pelos astrônomos para medir distâncias no universo. Toda estrela ou galáxia tem uma assinatura no espectro. Se uma galáxia estiver próxima, o espectro pode ser assim. Mas se estiver afastada, o espectro move-se para a luz vermelha. Quanto maior for o desvio para o vermelho, mais longe estará a galáxia. O Beppel-Sachs transmitiu as coordenadas de uma GRB pela primeira vez em 8 de maio de 1997. Naquele dia, eu estava no Observatório Paloma com minha equipe e recebi um telefonema informando sobre a explosão. Nós largamos tudo e fomos procurá-la. Como estava a uma enorme distância, as imagens ópticas das explosões eram apenas pequenos pontos no campo estelar. Mesmo assim, o desvio para vermelho poderia ser analisado. Pela primeira vez, a distância entre uma GRB e a Terra foi revelada. A explosão apresentava um desvio para o vermelho de 0,8. Isso significa que estava a vários bilhões de anos-luz da Terra. Naquele momento, o mistério da distância das explosões estava resolvido. Foi um avanço fundamental. Quanto mais GRB eram medidas, mais claro ficava que a maioria estava extremamente distante. A distância média das explosões medidas pelo Beppel-Sachs era de 8 bilhões de anos-luz. Estavam na metade do universo visível. Foi muito emocionante porque aquele era o melhor resultado que um astrônomo observador poderia obter, pois ninguém esperava encontrar explosões de raios gama tão distantes e, portanto, com maiores energias e luminosidades. Aquilo era o fenômeno mais violento no universo. Imagine pegar o Sol e aniquilá-lo com um antissol, transformando tudo em raios gama em 10 segundos. É difícil imaginar mesmo para os teóricos. Aliás, não imaginávamos.
Que tipo de dínamo celestial geraria um fenômeno tão poderoso que durante alguns segundos explode com a energia equivalente à de todas as estrelas do universo combinadas? Em um universo repleto de perigos, a ameaça mais poderosa pode ser a explosão de raios gama. Extremamente enigmáticas, sua existência é tão incompreensível quanto sua natureza. Descobrimos muitas coisas empolgantes, mas ainda há muito a aprender. Essas explosões ainda são muito misteriosas. Desde a descoberta revolucionária de 1997, quando as grandes distâncias entre a Terra e as GRB foram reveladas, uma constelação de satélites e observatórios em Terra continuaram a rastrear os céus em busca de mais explosões de raios gama. Um enorme arquivo foi montado para revelar a verdadeira natureza desse estranho fenômeno. Vejamos a GRB 990123. Esse nome é um código. GRB significa explosão de raios gama em inglês. 99 é o ano de sua descoberta, 1999. 01, 2 e 3 são o mês e o dia, 23 de janeiro. O telescópio espacial Hubble fotografou a evidência visual, um ponto brilhante em meio às luzes de sua galáxia. Os dados da explosão revelaram uma pista que chamou a atenção dos astrônomos. Havia uma suspeita desde o início de que raios gama dessas explosões eram expelidos em feixes ou jatos, e não em todas as direções ao mesmo tempo. Uma prova da existência dos jatos foi a curvatura da luz, um gráfico mostrando o brilho da explosão com o passar do tempo. No início, a fluorescência óptica desaparecia gradualmente, mas depois ela declinava abruptamente, interrompendo o jato. Era o sinal inconfundível de um feixe de energia intenso perdendo força. Se as explosões emitem raios gama em jatos, isso quer dizer que só podemos observar as GRB apontadas para nós. Existem muitas outras que nunca veremos. Para cada explosão observada, há outras 300 que disparam em outra direção. Elas estão apontadas para outro lado e não as vemos. Acontecem por ano 300 mil explosões de raios gama no universo. Isso representa uma a cada 100 segundos. Os jatos cósmicos são conhecidos pelos astrônomos. Essa foto tirada pelo telescópio Hubble mostra um fluxo de jato da galáxia M87 a 60 milhões de anos-luz da Terra. Os jatos são produzidos por objetos como buracos negros em alta velocidade de rotação, que algumas teorias afirmam ser a origem das explosões. Acreditamos que a explosão de raios gama é o nascimento de um buraco negro. Elas dizem, um buraco negro nasceu. Há poucas coisas mais fascinantes na astronomia do que buracos negros. Um buraco negro é uma concentração de matéria com densidade infinita. Ele gera gravidade tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar de sua atração. Mas os buracos negros não são tudo. As outras peças do quebra-cabeça se encaixaram quando as GRB foram associadas a outro fenômeno bem conhecido, a supernova. Em 29 de março de 2003, aconteceu um evento espetacular. Uma explosão de raios gama teve origem em uma galáxia tão próxima que pôde ser estudada em detalhes. Em um mês, o espectro da fluorescência variou de uma linha reta para outro com picos e oscilações complexos. Era praticamente idêntico ao espectro associado às supernovas. Aquela foi a primeira clara evidência ligando a supernova à explosão de raios gama. Desde então, houve mais 4. E agora pensamos que é um fato comum e pode ocorrer em qualquer lugar. Uma supernova é uma enorme explosão que ocorre quando uma estrela gigante, no mínimo com massa 8 vezes superior à do Sol, esgota todo o seu combustível nuclear e entra em colapso, formando uma estrela de nêutrons superdensa. Nesse processo, o astro expele sua camada exterior de forma espetacular. Agora, os astrônomos tinham 2 pistas. A primeira, as GRB emitem raios gama em forma de jatos.
A segunda, as explosões são acompanhadas por supernovas. Os dois fatos juntos pareciam confirmar uma teoria para a causa das explosões de raios gama. Desde 1993, há uma teoria dizendo que as explosões são produzidas quando o núcleo de estrelas gigantes colapsam em buracos negros. É a teoria Colapsar. Colapsar é o apelido que os astrônomos dão a uma estrela supergigante em colapso. A morte de uma estrela supergigante é a coisa mais espetacular do universo e começa com algo muito maior do que uma supernova. Uma estrela em colapso tão grande que é chamada de hipernova. É uma estrela gigante com massa 20 vezes superior à do Sol. Também é muito mais jovem do que ele, com 10 milhões de anos, mas mesmo assim está morrendo. No interior da Colapsar, o núcleo encolhe enquanto gira em velocidades incríveis. O centro torna-se tão denso que dá origem a um buraco negro. As forças explosivas não conseguem escapar do disco de acreção, então elas se expandem em forma de jatos nos polos, onde a resistência é menor. Os jatos atravessam as camadas estelares. A turbulência gerada pelas colisões de partículas subatômicas a velocidades próximas à da luz gera poderosos raios gama, tornando essas explosões inigualáveis. Segundos após a formação do buraco negro, os jatos irrompem pela superfície da estrela à medida que os raios gama avançam para os pontos mais longínquos do universo. Tudo acaba com uma hipernova. Ondas de choque ricocheteiam dentro do corpo estelar e lançam seu conteúdo gasoso no espaço, deixando a fluorescência óptica como marca da violência cósmica. As explosões de raios gama, como foi dito na imprensa, são as maiores e mais brilhantes bombas desde o próprio Big Bang. As GRB duram entre 2 e 100 segundos. É possível entender sua potência observando como elas afetariam a Terra. À distância de 6.000 anos-luz, uma GRB poderia provocar uma extinção em massa, como pode ter ocorrido em um passado distante. É como se 3.000 megatons explodissem na atmosfera terrestre ao mesmo tempo. Mas e se a distância fosse menor? Em vez de 6.000 anos-luz, apenas 1.000 anos-luz. A força seria de 100.000 megatons em bombas nucleares. É como se todo o planeta estivesse a 2 quilômetros da bomba de Hiroshima. Se houvesse uma explosão a 100 anos-luz de distância, a situação seria péssima. Ela destruiria a atmosfera, causaria maremotos e a superfície da Terra derreteria. Em um caso mais extremo, consideremos a estrela mais próxima. Há uma chance em 1 milhão de que algo aconteça em Alfa Centauro durante a existência da Terra. Nesse caso, a Terra seria verdadeiramente incinerada. A parte rochosa resistiria, mas sentiríamos a potência de bilhões e mais bilhões de megatons. Felizmente, os astrônomos encontraram a maioria das GRB de hipernovas em jovens galáxias muito distantes e bem diferentes da nossa. Especula-se que apenas esses jovens sistemas estelares possam produzir tais GRB e talvez estejamos protegidos contra elas. Mas há outro tipo de explosão de raios gama no universo. Existem 2 tipos de explosões de raios gama. Existem aquelas de longa duração e também as de curta duração. O que as separa são 2 segundos. As explosões longas de raios gama variam de 2 a 100 segundos ou mais. Mas as explosões curtas duram menos de 2 segundos, às vezes tão breves quanto um piscar de olhos. Essas explosões curtas são muito mais misteriosas do que as de longa duração. Elas parecem ter pouca relação com estrelas supergigantes e com hipernovas. Na verdade, têm origem em processos muito diferentes, fenômenos que podem ocorrer em nossa própria galáxia, e a Terra não poderá evitá-los. Uma incrível nave espacial lidera os esforços para resolver o mistério das curtas explosões de raios gama. Ela foi lançada em 2004 e chama-se Swift, o nome do pássaro conhecido pela habilidade de trocar de direção rapidamente durante o voo.
Foi dada a ignição. Temos a decolagem da nave espacial Swift da NASA, em missão para estudar e entender as explosões de raios gama. Está certo. Durante quase uma década, astrônomos em Terra foram capazes de observar apenas longas explosões de raios gama que duram entre 2 e 100 segundos. As explosões curtas de raios gama permaneceram um enigma porque terminavam antes que satélites pudessem calcular suas posições. A Swift mudou esse cenário. O satélite Swift é um acrobata tecnológico projetado para se reposicionar em segundos sempre que uma explosão de raios gama é detectada. Localizar uma explosão de raios gama é como identificar uma luz que se apaga em um estádio. É um clarão de luz tão efêmero que é impossível dizer de onde veio. O Swift tornou mais precisa a localização de posição para encontrar explosões. É possível vê-la. É uma explosão. Veja como brilha. O controle da missão do satélite fica na Universidade Penn State. Quando ele encontra uma explosão, a equipe imediatamente envia um alerta. São mensagens distribuídas amplamente aos observatórios de todo o mundo, informando que uma explosão aconteceu, de que tipo ela é, e que eles devem apontar seus telescópios em sua direção. 500 astrônomos ao redor do mundo recebem o alerta do Swift. Ido Berger e Alicia Sordenberg estão entre eles, trabalhando no histórico telescópio Hale, na Montanha Palomar, ao norte de San Diego. Alô? Ido, aconteceu uma explosão. Talvez queira começar a observá-la. Os astrônomos estão perseguindo a fluorescência óptica da GRB. Faremos uma exposição rápida. Sim, 20 segundos. A explosão em si dura entre poucos segundos a centenas de segundos. O componente de luz visível que acompanha a explosão de raios gama pode durar horas, dias ou às vezes até semanas. Construímos o satélite Swift especialmente para determinar a localização de curtas explosões de raios gama. No verão de 2005, finalmente capturamos uma explosão curta e fizemos a descoberta que esperávamos, ou seja, sua posição nos céus e o que causava as curtas explosões de raios gama. Em relação à duração da GRB, muitos cientistas acreditavam que os dois tipos de explosão tinham origens distintas. As explosões longas são produzidas pela morte de uma estrela gigante. As curtas são causadas pela fusão de estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são restos mortais de estrelas. Elas possuem 10 quilômetros de raio e orbitam umas às outras. Enquanto isso, suas órbitas perdem energia e elas colidem, causando uma enorme explosão que, como sabemos, origina um clarão de luz e também um flash de raios gama. Quando o Swift localizou a primeira explosão curta de raios gama em 2005, astrônomos miraram seus telescópios e descobriram que a GRB vinha de uma galáxia elíptica, um tipo de sistema estelar com forma indistinta, arredondada ou oval. Essa é uma galáxia que possui apenas estrelas antigas, e não estrelas jovens e gigantes que dão origem a colapsars e hipernovas. É nessas galáxias elípticas que você espera encontrar estrelas velhas e exauridas, como as de nêutrons. O caso ainda não está encerrado, mas há fortes indícios de que as estrelas de nêutrons são a causa das explosões curtas de raios gama. O problema para a Terra é que a Via Láctea pode abrigar muitas dessas estrelas. Nós sabemos que existem na Via Láctea algumas estrelas de nêutrons que um dia irão colidir, e, diferentemente do outro tipo de explosão, podemos prever com alguma certeza que algo irá acontecer na nossa galáxia. A frequência de explosões de raios gama, longa ou curta, é de 1 a cada 1 milhão de anos em uma galáxia como a nossa. Uma próxima, a ponto de causar danos, pode ocorrer a cada poucas centenas de milhões de anos. A última explosão de raios gama a atingir a Terra pode ter ocorrido há 450 milhões de anos. Não há como prever quando ou a que distância a próxima acontecerá.
Essa incerteza e o perigo em potencial leva até os céticos a considerar eventos catastróficos como esse e o futuro da humanidade. Quando elas ocorrem, mesmo sendo raras, são eventos fortes e causam impacto de alta magnitude. Portanto, devemos nos interessar por estes impactos. Queremos preservar nossa espécie. Os cenários esboçados pelos cientistas da Universidade do Kansas e outros astrônomos mostram que o desastre começaria no espaço sideral a pouco mais de alguns milhares de anos-luz da Terra. As colapsar gigantes são raras na Via Láctea, então a colisão de duas estrelas de nêutrons seria a causa mais provável. A colisão dura menos de 1/100º de segundo e o resultado são dois jatos poderosos de raios gama propelidos como balas de canhão, um de cada polo, um deles apontado diretamente para a Terra. Se acontecesse uma explosão de raios gama em nossa galáxia, isso causaria uma maravilhosa exibição nos céus. A Terra é um alvo fácil para explosões de raios gama. A cada 300 ou 500 milhões de anos, elas podem ocorrer a uma distância perigosa. Nós não podemos prever, mas se uma explosão nos atingir, nosso futuro mudará radicalmente. A primeira coisa que as pessoas iriam notar ao sair nas ruas, seja de dia ou de noite, seria um novo sol. Seria a primeira indicação de que algo ruim está para acontecer. Os raios gama são invisíveis, mas são absorvidos e transformados em luz visível pela atmosfera. É provável que veríamos um clarão intenso muito breve. Esses eventos são muito rápidos. Provavelmente ficaríamos cegos. Os raios gama iriam excitar os átomos de oxigênio. É o mesmo processo que cria as auroras. Então teríamos um céu verde brilhante com a intensidade da luz do sol. Como na era ordoviciana, 450 milhões de anos atrás, os gases da atmosfera reagiriam rapidamente. 40% do ozônio desapareceriam e uma camada marrom de dióxido de nitrogênio começaria a envolver a Terra. A cor do céu mudaria por causa da névoa marrom. Isso aconteceria em questão de horas. Seria muito rápido. Isso traria consequências. Ao olhar para o céu, veríamos, mesmo de dia, um tom amarronzado em toda a sua extensão. Um pulso eletromagnético global, como o disparado por uma bomba nuclear, repentinamente iria atacar qualquer aparelho eletrônico sem proteção. No Centro de Observação Terrestre da NASA, os técnicos perceberiam os primeiros sinais de perturbação. Dados colhidos por satélites cessariam de repente. Os delicados circuitos dos mais sofisticados dispositivos do mundo seriam queimados. Os satélites serão destruídos. Haverá sobrecarga elétrica cortando a energia. Dependendo da distância, mesmo uma explosão de raios gama comum queimaria muitos eletrônicos e computadores. Tudo estaria em grande desordem. A sociedade em geral seria jogada de volta à Idade Média. Poucas pessoas perceberiam que um verdadeiro mega desastre teve início. Um punhado de instrumentos não danificados no Serviço Nacional de Meteorologia detectaria um aumento de 80% da luz ultravioleta. A previsão do tempo faria alertas desesperados, mas com as comunicações de massa avariadas, ninguém seria capaz de receber os avisos. No firmamento noturno, auroras finas como papel antes eram apreciadas como um lindo espetáculo criado pelo vento solar. Mas agora, a composição química alterada da atmosfera substituiria as auroras por um brilho verde fantasmagórico que duraria semanas. Então, o primeiro inverno chegaria, talvez o pior da história do planeta. Se a explosão de raios gama ocorresse suficientemente perto, ela poderia gerar uma camada marrom de dióxido de nitrogênio que bloquearia até 10% da luz solar, uma quantidade desastrosa. Uma redução de 10% da luz solar causaria o acúmulo de neve em grandes áreas durante o verão. São precisos apenas 10% para iniciar uma era glacial.
Neve e gelo surgiriam em lugares antes nunca imaginados. Uma sociedade com a infraestrutura tecnológica já comprometida lutaria para sobreviver. A ensolarada Los Angeles poderia ser coberta por neve e o Rose Bowl em Pasadena se tornaria um bloco de gelo. Pressupõe-se que haverá neve em Los Angeles. Isso já aconteceu durante invernos rigorosos. Isso seria um golpe muito maior ao sistema climático do que as variações habituais que fizeram nevar em Los Angeles. Os oceanos menos vulneráveis ao frio sofreriam um impacto maior da luz ultravioleta. Uma forma de vida que habite em um ambiente particularmente exposto como a superfície do oceano e não possua muita proteção, provavelmente será morta instantaneamente. A destruição da camada de ozônio exporia o fitoplâncton a níveis mortais de ultravioleta. O fitoplâncton vive no oceano e são algas simples que dependem da luz solar para a fotossíntese. Se grande parte dele desaparecer da cadeia alimentar, teremos o colapso do ecossistema oceânico. Nos meses seguintes, as águas costeiras ficariam vermelhas e alaranjadas. Os compostos de nitrogênio na atmosfera produziriam chuva ácida nítrica, inicialmente prejudicial à vida. Entretanto, com o passar do tempo, ela agiria como fertilizante, criando ameaçadoras marés vermelhas de algas venenosas, uma das poucas espécies que sobreviveriam ao ataque inicial de luz ultravioleta. Peixes mortos apareceriam nas praias como primeiro sinal da fome mundial de proporções épicas. Em terra, as colheitas fracassariam, enfraquecidas pelo duplo golpe causado pela luz ultravioleta e pelo clima mais frio. Somos vulneráveis às mudanças climáticas porque dependemos de poucas espécies para nossas plantações. O frio repentino poderia acabar com toda a colheita. De repente, haveria poucos lugares na Terra onde alimentos pudessem ser cultivados. A humanidade poderia enfrentar uma fome sem precedentes. Se considerarmos a falência do nosso sistema alimentar e do sistema de cultivo em todo o planeta, perceberíamos que não temos uma grande reserva de alimentos. Não temos anos de estoques de comida. Isso nem seria possível. Após uma explosão de raios gama, uma população muito menor poderia viver no planeta. Provavelmente apenas de 5 a 10% da população atual poderia sobreviver algumas décadas após a explosão. Nos Estados Unidos, as cidades seriam abandonadas e toda a infraestrutura iria definhar. Sem operadores, as usinas de energia interromperiam o fornecimento de luz. Refinarias de combustível sem trabalhadores resultariam em falta de gasolina. Depois de uma explosão, a vida no planeta, principalmente para os humanos, seria sombria. Todos os benefícios da civilização dos quais dependemos terão desaparecido. Levaria uma década para a atmosfera voltar ao normal. Mas até lá, o estrago já estaria feito. Apenas 10% da antiga população dos Estados Unidos poderia sobreviver no país. 270 milhões sucumbiriam às doenças e à fome. Se não tivesse estocado comida enlatada, rações militares ou outra coisa não perecível, não gostaria de estar por aqui, para ser honesto. Torceria para não sobreviver por muito tempo. Alguns astrônomos estimam que haja 100 mil estrelas binárias de nêutrons na Via Láctea. Ninguém sabe se ou quando duas delas irão colidir e criar uma explosão de raios gama que atingiria a Terra. Mas como há indícios de uma ocorrência no passado remoto, é certo que nunca estaremos completamente a salvo.